comer bem, saudável, trata-se de um autocuidado, não trata-se que a saúde é integral. É integral. Se eu cuido do meu emocional, se eu cuido do físico, né? Eu também estou cuidando, se eu vou lá para uma atividade física e como bem, eu estou cuidando da minha saúde emocional. Tem pessoas que às vezes até evitam de comer, achando que é saudável para não ganhar peso. E aí, na vida, tudo é o equilíbrio. Sim. Comidas saudáveis, procurar, porque saúde, tudo é multifatorial. Então, a alimentação, o sono, as escolhas que nós fazemos. É um conjunto, no dia a dia, né, Tânia, de fatores. É multifatorial, um conjunto de fatores. As nossas escolhas, elas impactam na nossa qualidade de vida. Então, nós temos que ter cuidado com elas. Bacana. Inclusive no que a gente come. Olá, galera maravilhosa, linda, maravilhosa, camisa farta. Olha, presta atenção nesse recado que eu vou lhe dar agora, que esse recado é muito importante. Você sabia que na JC Doce você encontra uma grande variedade arretada de doces? Olha, além dos doces gostosos, lindos, maravilhosos, lá também tem salgadinho, batata palha, paçoca em pó e muito mais para o seu mercadinho, para sua lanchonete, para o seu estabelecimento, para o seu comércio, grande, pequeno, médio, de todo tamanho. Na JC Doce, meu amigo, minha amiga, é qualidade, é variedade, é preço bom para fazer seu negócio. Eita, e esquecendo uma coisa, olha, os consultores, lá tem uma equipe linda e maravilhosa de consultores que pode ir até você, sabia disso? Agora que você ficou sabendo da JC Doce, essa empresa que tem doces oportunidades para o seu comércio, vamos continuar assistindo esse episódio? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poliana Zé Caipira. E hoje eu estou aqui com meu colega de bancada, que no anterior ele não estava comigo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, por estar conosco, nos assistindo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial para bater um papo do que é extremamente necessário, um tema que vai ajudar você aí, que é a saúde emocional da mulher dentro da sociedade atual. Né? Mulheres são edificadoras junto aos homens. Então, hoje, a nossa convidada, que é a Tânia Lopes, psicóloga clínica, especialista no cuidado emocional da mulher, vem ajudando muitas mulheres a se encontrarem e fazer diferença nos lares e nos seus papéis sociais. Tânia, muito obrigada pelo seu sim e pela sua presença. Não é isso, meu compadre? Exatamente, mas você, Tânia, fique calma, que o negócio hoje é sério, sabe? É porque assim, se a cabeça da mulher não estiver boa, a casa desanda também, né? Verdade. Então nós vamos bater um papo com ela aqui, com Tânia, e o que tiver de dúvida pode mandar aí. Vai mandando, né, Poliana? Isso. Isso, nós já estamos começando diferente hoje, mas educado. E bagunçando o roteiro. Já baguncei foi tudo. Eu quero que a produção se lasque. Tânia, seja muito bem-vinda. Gostaríamos que você fizesse suas considerações para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou grata pelo convite. Nesse espaço acolhedor, eu, Tânia Lopes, psicóloga, que gosto de acolher, faço isso todos os dias. E está nesse espaço aqui no KiCast, que é um espaço que acolhe e que nos recebe e que faz com que as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos conteúdos cheguem até você. Para a gente é um prazer, a gente só agradece. Que Estamos bom. aqui para esclarecer as dúvidas de vocês e batermos um papo sobre esse tema tão relevante, pertinente, Isto. que é a saúde emocional de todos e, por que não dizer, da mulher nos dias atuais. Verdade. E nós vamos aprender o que é esse negócio, saúde emocional, né? Que eu, no meu tempo dos antigos, não sabia o que negócio é esse. Eu não sabia nem que tinha saúde emocional, nem que a emocional tinha saúde, ou que uma adoecia a outra. Vamos saber como é que uma controla a outra, né? Isso mesmo, Tânia. Pegando aqui o gancho, né, no meu colega, qual o maior desafio que você enxerga na sociedade atual com esse tema? Saúde emocional. O que é saúde emocional? Conte para mim e para o Zé. O que é saúde emocional? Quando a gente fala em saúde emocional, não é a ausência de doenças ou patologias. Muitas pessoas, quando falam em saúde, elas pensam que ter saúde emocional é não ter nenhuma patologia. E não é isso. Saúde emocional, Zé Caipira, Poliana, e você
que a gente tem o prazer de nos acompanharem, é importante saber que saúde emocional muitas vezes você ter uma patologia, você ter uma doença e diante dela, mesmo assim, você enfrentar a vida com sabedoria, com esse bom humor que o Zé Caipira, que a gente tenta levar de maneira leve. Você não sabe quantos boletos eu tenho para pagar com esse bom humor. Olha só, porque se nós temos, todos nós, cada pessoa, ela muitas vezes tem uma patologia, seja emocional, física. Por exemplo, você pode, Zé, machucar a tua perna, tá? Deus me livre. E tá com a perna machucada, você vai procurar, por exemplo, um ortopedista. Isto. E aí cuida da tua perna. Isso não quer dizer que você vai ficar só olhando para a tua perna quebrada. Você procura por exemplo, um profissional ortopedista, cuida da tua perna. Sim. E, paralelo a isso, você cuida das outras coisas da tua vida, de outras atribuições, e isso é ter saúde emocional. E eu entendi onde você quer chegar E hoje. sabe onde é? Entendi, Sabe, Zé? Poliana. Não Mulher é tá só rodeando olhar. pra chegar, Não é só chegar, Zé, e olhar para a perna chegar quebrada. e fazer. E não é só olhar para sua perna quebrada. Vamos olhar para as outras coisas, não é, Poliana? Verdade. Que a gente tem, que tem a outra perna que está saudável. Isso. Hoje, sabe o que é Mas me adoece a diga uma mente coisa, das antes de pessoas? você concluir. Ah. Quando é que a pessoa, ela para e ela vai descobrir se ainda dá jeito ou se já piorou de vez? Como é que a pessoa De descobre? jeito de quê? Da mente? Isso, da saúde emocional. Saúde emocional. Porque você está falando da perna quebrada, como é que diz, um paradigma, como é me ajuda aí, minha colega de bancada. Um paradigma, um paradoxo. É um negócio desse aí, uma comparação, né? É uma comparação. Analogia. 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 Isso. Eu quero dizer o seguinte: quando a gente tem uma patologia, como por exemplo a perna quebrada, não devemos só olhar para ela. Quando você estiver diante de uma dificuldade, diante de uma perna que está machucada, diante de uma dor emocional, de uma perda, de quaisquer circunstância na vida, Poliana, Zé Caipira, você que nos assiste, é importante que você tenha em mente o seguinte: saúde emocional é diante mesmo apesar das adversidades que todos nós temos na vida, questões e problemas que surgem, a gente viver da melhor forma. Sim. Procurar a televisa, parar para ouvir o Zé Caipira, Poliana, para pensar e focar em outras coisas. Quando a gente foca só no que está faltando, a nossa mente, as nossas emoções Então, ficam mais a saúde fragilizadas. a emocional é a busca por você se auto-observar e buscar ajuda quando necessário. Quando necessário, E valorizar o que nós temos de saudável. Não só focar no que nós temos ali naquele momento mais fragilizado. É aquela máxima, se você foca no problema, o problema fica maior. Exato, porque o que a isso, gente né? foca expande, né, Zé? Sim, aí Exato. eu tô acompanhando o ritmo dela, sabe? Porque se não é falar do jeito que eu falo, aí não vai dar pra né? Agora vamos falar de uma coisa saborosa. É Vamos? verdade. Vamos falar do nossa batata palha. batata palha, do nosso apoio especial, que é a JC Doces, que hoje Perfeitamente. traz aqui um ingrediente super gostoso. É um acompanhamento, na verdade, de vários pratos, né? Que é a batata palha. Então, nós temos hoje aqui no programa, tivemos, né? Em outros ingredientes, e hoje a gente está com um que é saboroso. Isso pode compor aí o seu almoço, o seu jantar de domingo com a sua família. Então, você encontra a batata palha na JC Doces. E doces oportunidades, doces lá também, várias Verdade. oportunidades de doce. Verdade. Inclusive receita de doce. Sim. Diferente tem Sim. na JC Poliana, Doce. um docinho para adoçar mais ainda o dia a dia da gente, né? Sim. Ajuda na saúde Ajuda. emocional também, É bom. né? Isso equilibra. Aquele dia que a vida te apresenta situações menos doce, vamos comer um docinho. Eu penso que não só o doce, mas eu penso que o comer é um autocuidado. Comer bem, saudável, trata-se de um autocuidado. Não trata-se... Porque a saúde é integral. É integral. Não é? Então, A se eu boa alimentação. cuido do meu emocional, se eu cuido do físico, né? Eu também estou cuidando. Se eu vou lá para uma atividade física e como bem, eu estou cuidando da minha saúde emocional.
E comer bem a gente procurar ter equilíbrio. Não só porque tem pessoas que às vezes até evitam de comer, achando que é saudável para não ganhar peso. E aí na vida tudo é o equilíbrio. Sim. Comidas saudáveis, procurar, porque saúde tudo é multifatorial. Então a alimentação, o sono, as escolhas que nós fazemos. É um conjunto, no dia a dia, né, Tânia, de fatores. É multifatorial, um conjunto de fatores. As nossas escolhas, elas impactam na nossa qualidade de vida. Então, nós temos que ter cuidado com elas. Bacana. Inclusive no que a gente come. É verdade. Tânia, hoje a gente está no mês de maio, mês das mães, e vamos falar também um pouco, né, de mãe e mulher. E aí a gente vê que hoje tem uma Na verdade, não hoje, acho que historicamente e culturalmente falando, existe uma sobrecarga emocional nas mulheres. Nos conte, de onde vem essa sobrecarga? A sobrecarga na vida das mulheres é uma questão cultural, né? Nós aprendemos com as nossas avós, sempre foi assim. A mulher, ela tem que ser forte, a mulher, ela tem que ser guerreira, a mulher, ela tem que dar conta de tudo e de todos. E nós, com essa ideia, muitas vezes abraçamos muito mais do que podemos. E aí vem a fragilidade do nosso corpo e da mente. Porque todos nós que somos importantes, homens e mulheres, porque somos pessoas. Não existe, eu penso, respeito se você pensa diferente, que não tem a importância maior da mulher e do homem. Nós somos um complementando o outro. Não existe o homem sem a mulher e vice-versa. É uma junção que deve a gente caminhar da melhor forma possível. Então, o que é que nós devemos fazer? Muitas vezes pedir ajuda ao companheiro, sabe, Zé? Sim. Quantas vezes a mulher fica... Um carro, se ele só pode carregar 200 quilos, se você bota 300, ele vai dar problema, vai ter que levar para a oficina, vai ficar sobrecarregado e vai dar problemas. Verdade. Assim somos nós, homens ou mulheres. E a mulher hoje, ela tem multitarefas. Ela para dar conta da casa... Isso. Do trabalho, do esposo, do pai dela que está idoso e ela tem que ajudar. Então, a mulher é cuidadora, a mulher tem que estar sempre dando conta. E eu recebo mulheres, nós atendemos mulheres, e na clínica eu percebo que elas chegam muito sobrecarregadas. E eu já cheguei a pedir que elas chamassem os companheiros para dizer... Enxergue, faça ela enxergar e colabore para que ela não continue com essa sobrecarga, porque o corpo cansa e a mente também. Verdade. Sabe o que é mais grave, Zé e Poliana, e vocês que nos acompanham? Que muitas vezes você, mulher, está aí, talvez você conheça alguma mulher que está, ou você, quem sabe, sobrecarregada de atribuições e diz que não tem a quem pedir ajuda, que tem que ser você. Mas o nosso corpo, a nossa mente, ela dá sinais. E, às vezes, a gente não quer respeitar. E antigamente, em 1900 antigamente, o Erasmo Carlos ele já dizia que... Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda, né? Aí eu digo, a mulher ela tem um hábito de guardar tudo, ficar calada, e de repente ela papoca. Né, explode, pufo. E aí, quando isso acontece, comadre, o que é que ela deve fazer? Procurar uma ajuda profissional ou pegar um cacete e sair quebrando tudo dentro de casa? Excelente pergunta, Zé Caipira. Não deve deixar papocar. Não. Todos nós, mulheres principalmente, homens, vocês também. Eu achei bonitinho ela dizendo papocar. Papocar não pode. Sabe por Sim. quê? Olha, aqui está essa... caneca. Se todo dia a gente fica enchendo e não esvaziar, ela vai derramar. Assim somos nós. Nós, pessoas, mulheres principalmente, com muitas atribuições, vai enchendo. Chega um ponto que triscou, ela explode. É o papocar que a gente estava falando É a anteriormente. famosa panela de pressão entupida. Isso. E o que é que a gente deve fazer para que isso não aconteça? O quê? A gente deve diariamente não deixar
que encha demais. Isso, tomar um golinho. Tomar um golinho. A gente vai colocando todos os dias as coisas do acontecimento do dia. No final do dia, a gente vê que está aqui no limite. A gente esvazia. É que surge aquela conversa, engolir seco. É porque a gente está tomando um gole, né? Porque, veja, quando a gente vai esvaziando... Muito bem. Olha só, Zé Caipira. E olha que eu nem falei do Zeca Afonso ainda, que é um filósofo chinês. Ouviu falar dele, não? Sim. Mas... Se a gente tem o hábito de esvaziar, de não deixar de conversar. Porque se tem alguma coisa que te desagrada, isso no trabalho, isso na relação a dois, isso com teus filhos, naquele momento de estresse, talvez não seja o momento de conversar. Isso. Sai, cria um jeito de respirar, pensa, conta até 10, em outro momento senta e conversa. Porque aquilo vai fazer com que você esvazie o que está guardado e não cometa a falha que é recorrente, que gera conflitos grandes, aumentam os problemas, de juntar os problemas e explodir. Quando a gente aguenta calado, a gente vai explodir. E o importante é não ficar só implodindo, e sim conversando, manter o diálogo. O que falta hoje, muitas vezes, nas pessoas é a capacidade de conversar. A mulher diz que não tem tempo porque o homem não ouve, não quer conversa. Mas tudo na vida a gente pode modificar. Se a gente entender que que esse conceito do diálogo é a melhor saída e não deixar que as coisas acumulem para depois ter um desfecho pior e vai ter que depois conversar para resolver, muitas vezes no aspecto jurídico. E por que muitas vezes vão resolver conflitos na justiça? Sim. Pela falta do diálogo. Deixou a xícara, a caneca encher demais, é problema, vai molhar no mínimo isso aqui. Então, ir colocando e vendo o que precisa e o que suporta. Nós todos, homens e mulheres, nós não somos seres extraterrestres. Nós temos limites e temos que encarar e aceitar. E, na hora certa, pedir ajuda. Pegando aí uma fala sua, né, na pergunta do Zé, que foi muito boa, eu penso que você falar sobre comunicação. Nós somos comunicadores, né? E a importância da comunicação, do diálogo. E para nós, para vocês que nos assistem, a importância de investir na escuta, né, Tânia? Porque eu só escutar seu corpo, né? Porque quando é que a mulher identifica que ela não está bem? Ela identifica quando ela não está dormindo bem. Sintoma. É um sintoma. Quando é que eu não estou bem? Como eu falei anteriormente, o corpo e a mente emitem sinais e sintomas. Começam a se comunicar. A se comunicar. O desconforto, o não dormir, a ansiedade, irritabilidade, choro. Choro fácil. A anedonia, que dentro da psicologia a gente fala que é a perda do interesse de fazer coisas. Um sinal que a gente deve observar nas pessoas. Todos, independente de ser adolescente, de ser homem ou mulher. Anedonia, o que é isso? É a perda de interesse da pessoa de fazer coisas que muitas vezes fazia lhe dar prazer. Por exemplo, tomar um cafezinho. Eu gostava, me dava um prazer. Hoje, tanto faz. Nem o café que eu tanto gostava, nem vim gravar o podcast aqui com o Zé Caipira e Poliana me deixa feliz. Isso é um sinal de alerta. Nós somos tão seres, tão complexos ao mesmo tempo, que Deus nos fez, que nós temos sinais, mas nós ignoramos. Se você perdeu o prazer de fazer muita coisa que antes você tinha, Poliana, e hoje não tem mais, fique alerta. Essa é a hora de buscar ajuda profissional. Sabe por que muitas pessoas ainda elas resistem em procurar ajuda profissional? Porque muitas vezes elas foram acostumadas, nós fomos acostumadas a guardarmos as dores, a ignorarmos, a fingirmos que estamos bem. Porque nem todo mundo que está sorrindo está feliz. E aquela pessoa que a gente conversa assim, por que você não procura um profissional? Aí ela diz assim, é porque eu sou assim mesmo. Eu não vou não, eu sou assim mesmo. Isso aí é desculpa ou é personalidade? Isso é crença. O que é crença? Essa pessoa foi criada ouvindo isso.
E aí, desde pequena, quando você é criado num ambiente onde você não tem o conhecimento, as pessoas não têm culpa e passaram para você que é assim mesmo porque puxou o pai, puxou o avô, puxou a tia, é um temperamento forte. A gente tem que ter o cuidado, Zé. É genética. É genética. E a gente sempre está diagnosticando e arrumando desculpas. E nem todo diagnóstico tem que ser dado por profissionais técnicos naquela área. E depois de serem avaliadas as pessoas. Hoje, se uma pessoa estiver triste porque perdeu, por exemplo, um ente querido, alguém vai olhar e vai dizer, olha, fulano está deprimido. Sim. Não é assim. Fulano está Tá no triste. processo de luto, né? Isso, está no processo Perfeito. de luto. Então, se você está no processo de luto, você está triste. Isso é normal, porque a vida não é só alegria. O Zé Caipira não fica o tempo todo sorrindo. Sem dúvida. Tem momentos de reflexões, de tensão, de preocupação, de ansiedade. Então, hoje, tudo é ansiedade, tudo é depressão, tudo é que esse menino é muito mal criado. Gente, a primeira coisa que nós devemos fazer hoje é melhorarmos no seguinte quesito. Nós todos, eu digo a mim todos os dias, não vamos julgar o outro sem conhecer. Por que está se comportando daquele jeito? Porque por trás de cada emoção Sim. tem um motivo. Por trás pensei de que cada ia ter uma comportamento. reação. Sim, tem a reação. Sim. Nós somos pessoas, nós pensamos, nós sentimos e reagimos. Isso. Mas tudo isso tem a história, tem a vida. Porque, olha, a infância, a base da pessoa, quando ela chega aqui já na vida adulta, o que ela pegou de dores, de traumas, de coisas vividas, muitas vezes é difícil de lidar. Outras Deixa eu fazer uma pergunta aí dentro aí. Deixa eu fazer um adendo. Minha colega de bancada. Faça, por favor. Tem jeito da pessoa ficar forte emocionalmente ou isso já é coisa de quem nasce forte? Tem jeito sim. Gostei da pergunta. Excelente pergunta. Tem jeito sim de ficar forte emocionalmente. Porque ninguém é fraco emocionalmente e nem só forte. Tem gente que é fraco de feição, é diferente, né? O que é que acontece? Isso aí, ó. Sim, Isso é tem questão nada a de ver, né? interpretação. É. Isso é questão de interpretação. É como o final do meu pai dizia, não tem gente feio. Não tem gente feia. Tem gente mal produzido, é diferente. Feios são os comportamentos das pessoas. Verdade. Mas pessoas são lindas. Sim. Comportamentos são feios. Dizer que aquela pessoa não tem jeito é um comportamento feio. Feíssimo. Por quê? Nós trabalhamos, por exemplo, na clínica, eu enquanto psicóloga, com terapia cognitiva comportamental. O que é isso? Que é isso mesmo? O que é isso? É psicoeducação. O que é isso? Muda o teu comportamento e você vai mudar a tua emoção. Eu era desse tempo aí, que um psico a gente já mudava o comportamento. Quando a gente tava bagunçando, minha mãe fazia... Pss. Aí eu... Já mudava o comportamento. Na hora, um psico só. Psico comportamento. O que é que acontece? A nossa maneira, quando a gente se comporta de uma forma, a sociedade, o outro que está ali vai reagir Sim. de acordo com o nosso comportamento. Então, como é que a gente melhora? Quando a gente toma consciência, olha só, se eu estou tomando aqui, por exemplo, uma água, um café, e eu não estou me sentindo bem, sei que toda vez que tomo café, por exemplo, não me faz bem, eu tenho que parar para pensar qual a causa que está me deixando Isso. assim. Se eu detecto que é o café, cabe a mim, cabe a você evitar e aos poucos deixar. Ou aprofundar isso, aproveitando que você coloca, e procurar um profissional. Procurar um profissional. Para identificar o que é que me causa, O que é né? que me causa? Qual a raiz do problema? Outra coisa, hoje, Zé, todos nós, eu desafio você que está nos assistindo, você que nos acompanha, você que segue aqui, Zé Caipira e Poliana, eu também sou seguidora, a gente que segue, eu desafio você não conhecer pessoas, muitas, ao teu redor, talvez até você, que não diga, eu sou muito ansioso, eu estou muito ansiosa. A primeira coisa que eu te pergunto quando você chega lá no meu consultório, eu digo, o que é ansiedade para você? Porque a ansiedade é uma coisa boa, é uma emoção. O que é que não é boa na ansiedade? Quando a gente não cuida da gente.
Quando a gente não cuida da gente, a ansiedade, ela vai ficar que nem um alarme do carro. Então, o alarme do carro, o senhor bota no carro para quê? O alarme do carro, seu Zé Caipira? Para quando alguém vier que não seja o dono, né? proteger e não Proteção. levar. Proteção. Proteção. A ansiedade é o nosso alarme. Ela existe na gente, é uma emoção para nos proteger. Só que quando a gente não cuida dela, ela fica desregulada. É o que a gente chama, Poliana, de disfuncional. Aí essa ansiedade, ela não é boa. Ela passa a ser... Perturbadora. Ela tira seu sono, seu apetite, ela lhe dá medo, ela não deixaria seu Ela passa a ser uma patologia... Passa a ser uma patologia. Então, comadre Tonha. E que tem comadre controle. Tonha. E a patologia, a ansiedade, Meu Deus, ela tem controle. Tonha. Oi, comadre Tânia, olha o nível de Comadre Tânia, intimidade me que diga uma o coisa. Zé Caipira já está. Já estamos na intimidade aqui. Ô, comadre Tonha, me diga já uma virou coisa. comadre. Quando a gente começa a chamar de comadre e compadre, porque já somos Já íntimos. está íntimo, exatamente. Me diga uma coisa. Antigamente, lá em 1900 e antigamente, o povo dizia aí, o mal do século será pressão alta. Aí já se mudou. Hoje já estão dizendo que será a ansiedade. Vai vir uma coisa pior do que a ansiedade? Ó, a ansiedade. Porque a ansiedade é... Né? O que é ansiedade? É um transtorno que causa assim, alterações significativas na rotina das pessoas. E ela só invade a nossa vida para causar transtornos, as nossas emoções, a nossa qualidade de vida. Porque uma ansiedade, quando você não cuida de você, Sim. quando a gente não cuida das nossas emoções, que a ansiedade começa a ficar desregulada, ela começa a ser um alarme disparando. O indivíduo vai sentir medo, taquicardia, vai ter a sensação real que está infartando, que vai morrer. E ele vai parar no hospital, no pronto-socorro, acreditando, não é ficção, não é da imaginação. Porque ele está sob pressão psicológica, ele está diante de um perigo. E o nosso corpo, quando ele está sob ameaça, nosso coração dispara. E a gente começa a tremer. E se aferir a nossa pressão naquele momento, ela vai estar alterada. Eu digo aos meus pacientes, eu digo a você que está nos assistindo, não vá aferir sua pressão no momento... Vai aferir sua pressão no momento que você tomou um susto, que você presenciou um assalto, só presenciou, você não estava ali inserido no contexto. Isso. Que chegou a conta do cartão de crédito de repente. Exato, que recebe uma má notícia. Sua pressão Esse susto aí é só pior do que um assalto. vai lá para cima. Então, isso, diante dos eventos ali pontuais, é normal isso acontecer. O que não é normal é você viver Isso sob permanecer, pressão. né? Você viver sob pressão. Viver com insônia, viver com medo, acreditar que a vida não vale a pena ser vivida. A anedonia é isso, é a perda do interesse de viver. Então, o que nós precisamos fazer para combater todos os males, Zé Caipira, que antes dizia que era a pressão que ia matar? Sim. O que é que a gente precisa fazer para ter saúde emocional, mental? Porque não existe a saúde mental, emocional, sem a física. São interligadas. Quando eu não tenho saúde mental, eu não tenho saúde física. Quando eu não cuido do meu corpo, minha mente já está prejudicada. E aí, como fazer? Sim. Como fazer? Como fazer? Sim. A gente ter Como fazer? Você Como sabe fazer? aí de casa? Eu tenho certeza que vocês de casa... Ligue estão aqui, já. que segue a gente, né, Zé Isso, Caipira? Que perfeito. segue a gente, eu estou falando a gente porque eu estou aqui hoje. Está é um nos prazer. seguindo, perfeitamente. E sou seguidora, sou fã Isso. dessa dupla Inclu- maravilhosa inclusive- que nos traz informação Isso. descontraída. Aproveitando a pausa, eu quero agradecer os 850 mil cliquezinho, né? Muito bem. Obrigado a essa galera aí. Em pouco mais de 2 meses, nós já atingimos os nossos, 840 mil cliquezinho lá. Quer dizer que o povo viu nós, né? Verdade. Um bocado E de como gente. viu? É. Tá vendo que você gosta de escolher bons conteúdos? Isso é saúde mental, Zé. Que bom. Quando a gente começa a assistir Como é que eu boas, defino saúde, como você falou, emocional e como foi a outra? disfuncional. Disfuncional. Aquela pessoa, quem é pior? A pessoa que fala tudo ou a que guarda tudo nos peitos, assim? Nenhuma nem outra. É. O equilíbrio. Sim. Não dá para falar tudo que a gente sente. Não dá. É. A gente conta até 10, respira, toma uma água. Se não der tempo, contar até 10, conta até 5, né? Quando for até 10, dá tempo, ó. Quando chegar no 10, já tá mais calmo. Já chegou em Maceió, já. A gente não pode dizer tudo tem seu momento. Verdade.
Porque É aquela quando você forma que você Tânia, diz, pensa direito. deixa eu fazer uma intervenção aqui nesse bate-papo gostoso deles dois. É. E meu também, né? Nossa. Estou observando aqui. Veja só, mas ela fez uma pergunta assim: quando não dá tempo, o Isso. que é que acontece? A gente está no Age por mundo, impulso. isso, numa correria gritante, e que nós que somos mais jovens, senhores, Isso. assim, a gente busca Eu mesmo sou um velho novinho. Eu já sou idosa, com muito prazer. Eu sou um velho novinho um ainda. equilíbrio. Eu digo que eu sou uma jovem senhora, né? Sim. Eu também. E aí, Sexagenária, tá, Zé? É mesmo? é eu importante Parabéns. parabéns, dizermos assim, como fazer para que, quando não der tempo, porque às vezes o impulso vai ser mais alto, Treino. né? Treino. Então, é isso que eu gostaria que você trouxesse, assim. No dia a dia, na prática, no frigir dos Isso. ovos. No calor ali. No calor da emoção. Tá Não é lá. nem no frigir dos ovos, é na temperatura do óleo. Temperatura do óleo. Perfeito. Perfeito. O que fazer? Porque, assim, dizer para as pessoas, né? O que fazer nesse momento? Não deu tempo. Eu já fiz. Eu já fui. papoquei. Já falei besteira. O que fazer diante Papoquei. disto? Ó, Nos quando conte. É pneu de bicicleta, é? Para responder a pergunta da Poliana, é importante a gente falar de autoconhecimento. Isso. Perfeito. Autoconhecimento. A gente se conhecer. É. Quando o senhor se conhece, eu, por exemplo, então, se eu me conheço, eu sei onde devo, até onde devo ir. Isso. Eu vou evitar situações, pessoas, lugares que são Circunstâncias. gatilhos para que eu não me perca. Eu, por exemplo, pratico isso na minha vida, porque eu recebo pessoas na minha escuta terapêutica Sim. que têm problemas sérios, que têm um problema, criam 10 por conta de não conter as emoções e quererem explodir. Sim. E o cuidado diário para com você mesma, a prática da atividade física, da qualidade do sono, da boa alimentação, entre outras que a gente vai falar aqui, faz com que você consiga enxergar que a vida precisa de sabedoria. E aí você, evitando, você se conhecendo, sabe que não vai vir para um programa desse, enfrentar uma pessoa que, de repente, vai colocar você numa situação difícil, por exemplo, se você estiver diante de uma situação e você vai de encontro a uma situação que não te faça bem, se prepara antes. Se prepara com... Ou nem comparece, né? Não comparece, Porque, de repente, você é evita, mas- convidado para uma festa. Evite. E lá vai ter pessoas ou um evento que, como você acabou de falar, não faz bem. Não faz. É fazer escolha, né, São as Tânia? escolhas. Eu digo direto. A gente pode escolher o que é que você quer para você. Você vai escolher coisas que te façam bem? Se o senhor sabe que determinadas coisas vão fazer com que o senhor se perca na fala, evite. Mas digamos que seja... Não. E quando você toma essa consciência de se conhecer, saber que tem... É o que as pessoas chamam popularmente de pavio curto. Tem pessoas que têm transtornos, tá? Transtornos que elas realmente, mesmo tomando medicação, elas têm dificuldade de terem filtro, de conterem a sua fala. Por isso que é importante E as o diagnóstico. emoções E as também. emoções. É por isso que é importante ser o diagnóstico de um psiquiatra e um acompanhamento da profissional. terapia, porque a psicoterapia é importante aí, porque a gente faz o indivíduo se conhecer para que ele saia de determinadas situações para evitar que se perca na fala. Sim. E que a emoção da tristeza e dos problemas voltem. Ajuda a pra fazer ele. a gestão das emoções, né? Ajuda a rever comportamentos. Por que você explode tanto? Por que você sabe que está errado e não se controla? O que tem que ir por trás disso? Tem transtornos diversos que o indivíduo não controla, Zé. Que a gente na terapia é capaz... Porque se fulano chega e toda vez diz a mim que tentou se controlar naquela situação, mas o problema é pequeno, mas a reação dele é desproporcional ao evento, é um alerta para a gente que cuida da saúde emocional, e a gente vai seguir, encaminhar às vezes para outro profissional para tomar medicamentos para conter as emoções. E existem aqueles que foram criados em ambientes sem regras e que acham que têm o direito de dizer tudo para uma rede social, E falar. dizer o que quer, falar o que quer. Falando, Tânia, em rede social, eu gostaria de perguntar, tem uma pergunta aqui que eu penso que é extremamente pertinente, assim. Redes sociais influenciam na saúde emocional da mulher? De que forma? Infelizmente, tem muita gente adoecendo pelo excesso e o mau uso da rede social. O que nós estamos aqui, graças a vocês, esses seguidores,
essas pessoas que, de uma forma brilhante, seguem o podcast, o canal da Poliana Zé Caipira, elas estão fazendo escolhas de bons conteúdos. Então, mas tem muita gente que está fazendo escolhas de péssimos conteúdos. E são gatilhos para quê? Para ficarem viciados em jogos, em apostas, em conteúdos que muitas vezes perdem o sono porque são de péssima qualidade, geram ansiedade. Eu já recebi pessoas que disseram, eu não durmo de noite sonhando com mal-assombro. Eu disse, mas por quê? E você passou o dia fazendo o quê? Eu fico assistindo filme de terror. Quer dizer, tem pessoas alimentando. Se eu passo o dia vendo filme de terror, eu não estou estudando, eu não estou trabalhando, eu não estou cuidando de mim, e à noite eu vou sonhar o quê? Verdade. É necessário criar uma rotina mais saudável, né, Tânia? Quando eu era, esse mal-assombre aí, quando eu era menino pequeno lá no Sergipe, eu tinha medo de ir pra missa. Só por causa do final da missa, quando o padre dizia, mas nos livrarem do mal amém. Eu tinha um medo do mal amém da bexiga. Você acredita que eu cresci com esse trauma? É sério? Porque o padre dizia, me livre do mal amém. Rapaz, que bexiga é o mal amém? Eu criança, eu tinha medo do mal amém. E aí, mas não era isso não que eu ia perguntar. O que eu ia perguntar é outra coisa, sobre rede social. A pessoa que posta todos os dias em direta, ela está se comunicando, Ela está pedindo socorro ou está com um distúrbio emocional? Ela está... porque nós... o que a gente posta, o que a gente veste, o que a gente fala, enfim, os nossos comportamentos, eles falam sobre nós. Porque se eu sou uma pessoa extremamente agressiva, tem que ter uma história por trás disso. É um sinal, é um sintoma que eu preciso de ajuda. Porque ninguém que está saudável, ninguém que está bem, ele tem muitas vezes o prazer de falar de maneira não assertiva com o outro, de ir para uma rede social, escrever determinadas coisas que piorem a situação e sofrimento do outro, que nem conhece. As indiretas, né? As indiretas. Então, o que você posta, o que você fala, o que a gente se comunica, Zé, Poliana, e vocês que nos assistem, fala um pouco da gente. Da história de cada um. Outro dia, né? eu tive uma colega que eu vi o stories dela e disse, meu Deus, eu não estou acreditando. Ela estava assim, extremamente nervosa, chateada, porque ela tinha pago uma pessoa para fazer um serviço para o estabelecimento dela e a pessoa não fez. E ela ficou furiosa, pegou o celular e foi para os stories desabafar. E é um equívoco que acontece hoje em dia. Muitas vezes as pessoas brigam ou não estão bem, né? Verdade. E vão se expor e vai lá e apaga. Mas já se espalhou. Isso. Foi lá e disse que o Zé Caipira é isso ou aquilo, sem ter ideia do que está falando, sem estar medindo, sem mediu as consequências daquela fala. E aí isso fala sobre a pessoa. Então, nós temos que cuidar da gente, que nos policiar a cada dia para que a gente se comunique de maneira mais assertiva. E saudável, Muito né? bem. Saudável. E falando de saudável, eu gostaria de falar dessa delícia, que é essa Saudável. batata palha tradicional, vendida na JC Doces, que tem doces oportunidades para você. Você. Porque a vida tem que ter um docinho, né? Agora eu Zé? gostei. Quando eu aumento o tom, aí eu tô na área. Mas tá todo mundo dizendo, liguei já. Ô, comadre Tonha, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. A senhora trabalha, Vossa Excelência trabalha com terapia de casal também, né? Não. Atendo pessoas Sim. a partir de 14 anos. Vamos lá. Jovens, homens e mulheres. Isso. E é comum, sim, a gente também receber casais. Vamos lá. A pessoa, homem ou mulher, que volta 5 vezes pro ex, que bexiga tá tendo na cabeça desse caba? Olha, muitas vezes... Que a pergunta não era assim, não, mas eu resumo logo, sabe? Porque é a mesma coisa, eu arrodear e ou perguntar o que é que tá tendo na cabeça um juízo, né? Olha, veja só, falta muitas vezes do autoconhecimento. Excesso de amor ou é falta de terapia? É falta de amor próprio, muitas vezes. Sim. Porque, veja, 1, 2, 3, 4, 5 vezes Sim. para o mesmo lugar que não deu certo.
É muito estranho. Será que ela lê muita Bíblia quando Jesus diz 70 vezes 7? Mas Será não que ela é quer sobre acompanhar? isso. Porque Deus diz 70 vezes 7, mas aí é um equívoco. Errar demais, é permanecer no erro, muitas Sim. vezes. Uma relação que não deu certo e você insiste. O que é que acontece? Separou, voltou. Porque hoje as pessoas têm que ter em mente, as relações são muito... as pessoas não têm paciência de quererem cuidar um do outro. Tem profundidade das relações. nos Tem relacionamentos, profundidade, né? é muito superficial e sai, volta e volta e deixa. Veja, é importante buscar se conhecer, porque Isso. quando você se Eu conhece, já ia dizer, Paulina, o que é se que deu conhecer. causa? O que é que deu causa, Zé, para você deixar da primeira vez, da segunda e da terceira? Muitas vezes foi o mesmo motivo. Sim. Falta do diálogo. Faltou Perfeito. E diálogo. eu penso que vai além, assim, veja, a Bíblia, você falou da Bíblia, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Eu não posso amar o Zé Caipira, eu não posso amar a Tânia Lopes, se eu não me amar primeiro. Então, eu penso que a E quando a gente não se saúde... ama, não ama ninguém, né? Não ama ninguém. Eu preciso, antes É por isso que eu me amo. antes de dar, eu preciso me dar, né? Eu preciso nutrir-me. Aí vem a autoestima, né? Que é outra coisa que eu gostaria de conversar com você, assim. Nós mulheres temos essa coisa da vaidade, né? E eu penso que a vaidade é um ponto, mas a autoestima da mulherada, a gente percebe que está mexida. Por conta até, volto para as redes sociais, por conta das plataformas disponíveis e do comparativo. Eu me comparo com a filha de fulana, dos padrões de beleza, né? Que, para mim, todas as pessoas são bonitas, como o Zé falou. As histórias, né? Todos são muito importantes. No entanto, eu queria que você falasse sobre isso. A gente está falando, né? Da gestão emocional da mulher no cenário atual, que é um cenário que exige muito da gente, e exige porque a gente também escolheu que ele exigisse, né? Mas as redes, elas trazem esse cenário aí de comparativo com padrões de beleza, e que muitas vezes a mulher deixa de se gostar porque está comparando com a influenciadora A, B, X, ou até com a colega, com a vizinha, que eu queria que você falar sobre a autoestima da mulher. A autoestima do ser humano, da mulher, é importante que não se deixe. Por quem que você está sendo influenciado? Porque hoje a influência é pela beleza exterior. E a beleza exterior é a verdadeira beleza, porque quantas vezes você vê uma mulher ou uma pessoa de maneira externa linda, mas com comportamentos horrorosos? E o que adianta você querer ter a vida que o outro tem se aquilo muitas vezes é só aparência? Então, você tem que se conhecer. A falta do amor próprio, a baixa autoestima vem de querer a Tânia ter a vida da Maria, que é aquela beleza padrão, o cabelo dela, comer o que ela come, vestir o que ela come. Cada um tem sua beleza própria. Cada pessoa tem sua luz, cada pessoa tem seu brilho. Cuide do seu. Valorize quem você é. Porque ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Se nós não somos perfeitos, realce a sua beleza. A sua beleza verdadeira só vai aparecer quando você tem uma vida e uma rotina cuidada, respeitando os seus limites, respeitando o outro, valorizando o que você tem de mais bonito. Todos nós temos algo na gente que gosta mais e gosta menos. O que eu tenho bonito, eu vou ressaltar e valorizar. Sim. O que eu tenho menos, eu vou tentar deixar da melhor forma possível. Mas não dá para transformar. Tem pessoas que querem mudar absolutamente tudo, que você ficam, inclusive, irreconhecíveis. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto você vai ter saúde mental querendo ser quem você verdadeiramente não é? Perfeito. Fica sem sintonia. Sim. É isso, Paulinho? Passa a ficar incoerente. Incoerente. Tânia, eu queria falar sobre algo que nós, mulheres e mães, temos. Sou mãe do meu maior e melhor projeto de vida, que é o Gabriel, 22 anos. Culpa. Mãe, mulher, carregamos essa tal culpa, e você, como especialista, psicóloga, uma conhecedora do comportamento humano, da mente humana, nos traga, né, do seu ponto clínico, percepção, como lidar com a culpa
né, para mulherada que nos e para os homens também. Tem muitos homens que carregam, né, a culpa por não estar presente, por não ter tempo ali para a família, para os filhos, para o crescimento, para apoiar melhor as suas esposas. Nos ajude com esse tema aí da culpa. A culpa, se você focar na culpa do que você não pôde naquele momento fazer, você mãe, você mulher, você homem, você termina não tendo de novo saúde emocional. Porque, veja, eu sou seguidora, assisti a um podcast onde a Poliana e o Zé Caipira entrevistou um grande empresário aqui de Arapiraca e ele falava do desconforto dele não ter tido tempo de acompanhar os filhos. O crescimento dos meninos. Maceió, etc, etc. E eu, naquela fala dele, eu me vi. Porque eu lá atrás, e aí ele sentia essa culpa, mas disse que depois chegou para os filhos e disse assim, eu assisti, tá? Eu também sou seguidora como você. Eu também faço boas escolhas. Você está entre os 840 mil. Claro que sim. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você, nós fazemos boas escolhas. Porque o que é que eu quero sonhar de noite? Como é que eu quero ter saúde emocional se eu não faço boas escolhas? Não pode ter medo do malamém, né? Então, o que é que acontece? Ele dizia aqui no podcast, sendo entrevistados por essas pessoas que aqui estão, essas duas figuras da comunicação, que depois ele chegou para os filhos e disse, eu fiz isso por vocês. E eu faço minhas as palavras dele. Eu tive lá atrás uma fase onde eu trabalhava dia e noite, literalmente. Porque na vida a gente faz isso. É correto? Não. Mas às vezes a vida exige. Então não vamos fazer isso o tempo todo. É uma fase da vida. A gente vai ficar feliz o tempo todo? Não. Vai ficar triste o tempo todo? Não. Vai trabalhar com muita intensidade, além do normal a vida toda? Não. Tudo é fase. Que a gente aproveita as boas fases sem culpa. Então, na época, eu trabalhava demais e não podia estar tão presente quanto. Eu tenho 2 filhos, sou felicíssima por isso, tenho 2 netas, eu sou muito sortuda. E aí, o que é que acontece? A gente faz o máximo que pode. Eu acompanhei tudo que podia. Quando eu não pude estar presente, eu não tenho culpa. Mas cada pessoa, ela enxerga, ela tem uma lente. O meu óculos, nós 3 aqui usamos óculos. Cada um tem um grau diferente. Se eu tirar meu óculos, eu não enxergo direito. Então, e tem gente que diz até que não gosta de usar óculos. Eu amo, porque quando eu coloco os óculos, eu enxergo melhor. Então, se eu preciso enxergar melhor, eu quero usar o meu óculos. Então, você, ao invés de carregar a culpa que não faz bem, essa dívida você não tem para com você. Por quê? Quando você deixou de estar com sua família, deixou de estar na tua casa, com quem ou fazer algo que você gostaria, porque você estava fazendo algo que naquele momento precisava, isso não é culpa, isso é responsabilidade, isso é compromisso de vida, isso é o papel que você está exercendo naquele momento. Hoje mesmo, agora, nesse momento, a gente não está em casa com a nossa família, a gente está aqui, escolhemos estar aqui com vocês. Qual é a culpa que a gente vai ter por não estar em casa? Então, troque a culpa pelo seguinte, por que eu fiz isso e não fiz aquilo? O que era mais conveniente naquele momento? Se a resposta for o que você escolheu, parabéns. E se a resposta, Poliana, for aquela de dizer assim, você deveria ter escolhido outra coisa? Não tem problema. Você segue e da próxima vez escolhe melhor. Eu sempre falo no meu Instagram, inclusive eu quero convidar vocês que seguem eles para seguir o meu Instagram, psicóloga Tânia Lopes. Eu sempre falo lá de saúde emocional e eu digo, quais têm sido tuas escolhas? Eu falo muito isso. E quando você responde aí quais têm sido suas escolhas, que você escolhe nesse momento, eu não estou escolhendo talvez muita coisa boa. Ao invés de você ter culpa, aprenda que pode escolher melhor mais tarde, amanhã. Olha, ao invés de voltar 5 vezes para aquela mulher ou para aquele homem, a gente, ao invés de ter culpa, dizer, eu errei tanto, a gente pode dizer hoje, para ter saúde emocional, o que é que eu posso fazer daqui para frente para errar menos? Ô, comadre Tânia, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ligeirinho. Nessas terapias que o pessoal vai lá, que você, né, faz esse tratamento,
Esse acompanhamento É uma reflexão. profissional, essa reflexão. Você já teve uma pessoa que tem autoestima elevada demais, que você pensou assim, não precisa de terapia não, está precisando de um choque de realidade. Já passou por isso? Não é comum chegar com autoestima. Não é? Não é. Infelizmente, nós não fomos educados para cuidar e prevenir da saúde física e mental. A gente primeiro espera a anedonia, a tristeza, a dor, a angústia, a ansiedade, aquela que não é saudável, a disfuncional, chegar para procurar ajuda e muitas vezes foge da ajuda. E olha, buscar ajuda é uma atitude nobre. Então, infelizmente, Zé, boa parte, eu digo que é bem recorrente a fala da baixa autoestima. Inclusive, deixa a gente sempre assim, com várias interrogações. O que é que faz? Muita gente não se olha, literalmente, no espelho. Não gosta do que está vendo. Gente, se hoje eu me olho e não estou me sentindo bonita, eu vou dizer, o que é que eu faço para melhorar? Não posso viver fugindo do espelho. Sim. Eu não posso viver fugindo do que está me incomodando. O que é que eu posso fazer para melhorar? E se nós todos, diariamente, ao amanhecer, a gente agradecer e pedir luz e dermos o melhor, as coisas vão dar certo. E no final do dia, quando você parar aqui e olhar algumas coisas que não deram certo, amanhã é outro dia. Verdade, isso faz sentido. Uma nova oportunidade, Zé. Faz sentido, minha comadre de bancada, Poliana. Assim, às vezes, quando eu acordo de manhã cedo, que eu vou fazer a baiba, que eu faço todo dia a baiba. Aí eu olho pro espelho e sou velho feio da bobônica. E não é que eu fico feio o dia todinho. Quando eu passo por um espelho, Maria, era eu, era? Aquela assombração. No outro dia que eu olho assim, ô velhinho bonito, eu fico bonito o dia todo. Não é assim? Olha, tudo então quer dizer que a pessoa tem que falar sempre coisas positivas a si próprio. Nem sei, a nossa mente, a gente Será não que ela tem... entendeu o que eu perguntar? Entendi. A nossa mente, a gente não controla totalmente nossos pensamentos. Nós temos pensamentos automáticos. Enquanto nós estamos falando aqui, você pode estar aí, mas pensando outras coisas. Voando, né? A gente não controla. Principalmente quando a pessoa está assim, num momento de ansiedade disfuncional. A mente é mais acelerada, não consegue se concentrar. E os pensamentos vêm. A gente está ali assistindo uma coisa e às vezes pensando em outra. Estou aqui conversando e pensando, daqui a pouco eu vou fazer isso, isso e isso. Não vive o momento. Uma técnica para ter saúde mental, física, aproveitar, é se concentrar no momento presente. Sim. Você sabia, que esse momento agora, a gente aqui, ele não volta mais. Verdade. Se amanhã à noite nós viermos para cá, 19 horas como a gente chegou, não é mais a mesma coisa. Então, tudo passa muito rápido. Por que não aproveitarmos cada minuto? Por que não aproveitarmos o amanhecer e dizer, hoje não vai ser um dia de cão, hoje vai ser um dia abençoado. De gato. Hoje vai ser um dia abençoado onde eu vou dar o meu melhor e vai acontecer o melhor possível. E no final do dia, quando nós fizermos a retrospectiva, para errarmos menos, porque se a gente fizer isso, a gente consegue viver melhor, a gente vai dizer, agradecer, ser grato pelo que deu certo e o que não deu certo, a gente vai ver como fazer para dar certo. E outra coisa, tem coisa, Poliana, e você que está nos assistindo, tem coisas que a gente não encontra a saída. E o que fazer? Ficar reclamando? Ficar triste? Isso. Emoção, se quer andar com emoção e quer ser amiga de uma das emoções, busque a alegria, busque a gratidão que você tem uma emoção melhor. Agora, ficar reclamando, sabe qual é a emoção que vai chegar junto de você? A tristeza. E junto com a tristeza, vai vir o medo, a culpa e a ansiedade. Exato. E é isso que a gente merece. Igual, tudo tão rápido. Zé. Isso é igual muitas pessoas assim, que procuram, acabou de se formar, vai para o mercado com diploma na mão, sem experiência. E assim, várias portas, claro, né, vão estar fechadas ou abertas. Existia um velho filósofo chinês, velho Confúcio. Ele viveu em 504 na dinastia Ming, lá na China antiga. Falava mandarim antigo e mais 55 línguas diferenciadas. Esse homem não era um poliglota, isso era uma centopeia de língua, que eu nunca vi tanta língua. Ele dizia que existem 2 palavras na vida que abrem várias portas.
Esse velho era muito filósofo. Aí ele dizia, existe 2 palavras na vida que abrem várias portas. Você que está procurando emprego, presta atenção. As palavras são puxe e empurre. Empurre, nunca desiste. É. Olha, Zé, o que a gente vê muitas vezes as pessoas é não Esperava querer... uma filosofia, né, comadre? Ô, Poliana, a gente tem que saber que a gente tem que passar pelo processo. O que é que eu quero? Isso. Onde eu quero chegar? Se eu quero chegar aqui no KiCast, para 19 horas eu estar aqui, eu tenho que sair de onde eu estava e pegar o caminho para chegar até aqui. Então, existe o percurso. E muitas vezes a pessoa quer chegar lá no resultado e não quer passar o processo. Verdade. Ou assim, isso gera ansiedade. aqui começa às 19 horas, aí ele sai 19 de casa para chegar aqui às 6h30. E aí chega estressado, e aí chega... Vai dizer que é nós que tá batendo papo, né? Você tava batendo papo mais com uma de Tânia. Não é assim, tem que começar, né? O episódio de hoje, turma, é apoiado pela JC Doces. É um episódio mais que especial. E a JC Doces tem uma série, uma variedade de produtos esperando por você lá, para que você vá lá se deliciar. Seja para fazer um docinho para sua família, para você mesmo, seja para fazer um prato salgado, seja para comprar um item para sua casa ou para o seu escritório. Então, vai lá no Instagram deles, vai lá na loja física deles, JC Doces, oportunidades doces para você. Ou doces oportunidades para você Verdade. também. Ou se presenteie. Vai lá, não tá recebendo doce, não. Vai lá e compra um doce para você. Verdade, Assim Zé. próprio. Não é assim, doutora? É assim. Às vezes a gente tem que nos presentear. Que eu passei uma época, uma vez, lá quando era menino pequeno, lá no Sergipe, mas já era maiorzinho um pouquinho. Não recebia presente. Ficava mais velho, ficando mais velho. Rapaz, ninguém me dá um presente, mas peraí. Aí eu fui no shopping em Aracaju, comprei um presente para eu mesmo, que meu sonho era ter um relógio G-Shock, olha. E eu realizei meu sonho. Eu comprei, me presenteei. Cheguei na moça, ela disse, embule para presente. Ela disse, vai botar o nome, bota aí, Zé Caipira, contando história. De mim pra mim. Zé Caipira, Ó, contando história, inventando mentira. Aí ela botou e assinou, pois aí eu mesmo abri lá, disse, oi, que presente maravilhoso, eu ganhei. Botei no braço, saí rindo feliz. Outra coisa que precisa, se fala muito, na fala do Zé Caipira, é interessante que em alguns trechos nós ouvimos ele falar aqui, quando eu era pequeno, quando eu era menino, Isto. não é verdade? O comparativo. E um comparativo bom, a fala dele é uma fala boa. Mas eu quero dizer para você que está aí, para a gente refletir, Poliana. A gente tem que voltar lá para o nosso passado, que todos nós temos passado. Todos nós, passado, presente e futuro. E se o passado não for muito de lembrar e trazer boas sensações e emoções, faça as pazes com esse passado. Foque, Zé Caipira, Isso. nas boas lembranças do passado e no que você está vivendo agora. Porque muita gente deixa de viver o presente, de aproveitar a vida, de sorrir. Não está sorrindo hoje, porque quando eu era pequeno, aí eu não comi, porque me bateram, porque foi assim. Então, ok. Só murmurando, né? Respeita essa história. Ela doeu, mas você não está mais lá. Mas não aprendeu com Vamos essa sua? agora, você venceu aquilo tudo, você chegou até aqui. Vamos agora focar no presente, para que ele não é diferente. Porque se a gente só foca no que faltou, a gente não vai valorizar o que está fartando agora. Saúde emocional é quando eu alimento, quando eu me conheço e sei que na minha história, na sua história, na do Zé e da Poliana, contém vários episódios e capítulos. Qual o capítulo que você quer escrever hoje? Importante falar sobre a sua fala, sobre esse recomeço, que é sempre oportuno, né? Sempre, diariamente. Eu posso, todos, você falou do acordar, o Zé também, esse acordar todos temos, é dado a todos, não é, Tânia? O sol nasceu para todos, E literalmente. como dizia o filósofo Confúcio, acordar quer dizer dar a cor. Dar a cor. Não é dar isto? o tom, dar a cor Isso. para o seu dia, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, faça seu dia incrível. Porque, Tânia, eu acredito que nós temos autorresponsabilidade, precisamos ter, na verdade, para não terceirizar as emoções. Porque quando eu terceirizo, as pressões, elas vêm, eu projeto a vida do outro. Talvez quando eu terceirizo o autocuidado, a outra pessoa não vai cuidar de mim, porque ela precisa cuidar Tem dela. coisas que só você pode fazer. Não é isso? Não tem como terceirizar.
Não tem como culpar o outro das suas escolhas do que você está sentindo agora. O outro fez por você o que ele acreditou que era melhor. Mesmo não sendo, mesmo te trazendo sérios prejuízos. Mas muitas vezes ele estava tentando dar o melhor. Quantos de nós, você, eu, nós aqui não erramos querendo acertar? Quantos de nós, o Zé, a Poliana, cada vez que vem para esse podcast, que traz um convidado, eles querem acertar. E quantas vezes eu, enquanto telespectadora como você que está nos assistindo, às vezes vai entender que sim e algumas vezes vai sair diferente. E está tudo bem, não existe perfeição. O importante é a gente ter em mente que a gente tem que ter responsabilidade pelas nossas escolhas, cuidar da gente, valorizar o que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa vida. E uma coisa que me entristece na clínica, na escuta clínica, muita gente está desperdiçando a vida, está deixando passar, muitas vezes, nessa tal de informatização, escolhendo péssimas influências, péssimos conteúdos, adoecendo literalmente. E tem jovens, Poliana, Zé Caipira, vocês pais, eu faço até um alerta, olha o que seus filhos estão aí no quarto, trancados, assistindo. Eles não têm, nós adultos nos perdemos nas nossas escolhas algumas vezes. E os adolescentes? Sim. É nossa responsabilidade. Não são os jovens de hoje. São nós, avós, eu sou avó, mãe e pai de hoje, que muitas vezes, correndo, que a gente tem que correr, trabalhar, com a responsabilidade que nós temos, nos sobrecarregamos tanto que a gente não olha o que eles estão olhando. E a gente não conversa. Muitas vezes os jovens se escondem dentro da própria casa dos pais. E eu não estou dizendo que você pai, que você mãe não é bom pai, não é boa mãe. Às vezes é uma distração. É esse alerta que eu quero te dar. Como você pega, não deixa teu filho para a porta, que é perigoso, não deixa para o show, que é perigoso, mas você deixa seu filho ficar sozinho no celular, conversando com estranhos, sendo influenciados por quem? E aí, muitas vezes, a gente vê os resultados que não são bons. Excelente alerta. E eu aproveito, assim, para lhe perguntar, né? Como uma mãe deve proceder na abordagem, né? Porque se confronta, eu penso que hoje eu sou mãe de um rapaz de 22 anos, então eu tenho 22. Eu tenho colegas que têm dificuldade, são mães também, em abordar o filho, em dizer não, em colocar limites. E aí você oriente essas mães. Como fazer para abordar o filho sobre estar tanto tempo na tela, ou como orientar esse jovem a fazer melhores escolhas, ou essa criança, de repente é uma criança ainda, como fazer essa mãe? Porque eu visualizo dentro do meu ciclo, né, de amizades que existe sim uma insegurança das mães e dos pais em dizer não. Como dizer não para não frustrar? Nós somos de uma geração, acho que eu sou da geração X, já me perdi nas letras, mas fui criada de uma forma que existia limite, horário, e sou muito grata à minha mãe por isso, né? E criei meu filho assim. Sim. Respeito. Sim. Educação moral e cívica, né? Matéria que poucos viram. Foi extinta, né, Zé? E fez a diferença na minha formação. Na profissional, na mulher, na cidadã. Mas eu já disse, você não é geração Z, é ponte. Não, X. Não é ponte. É ponte, né? É. Verdade. Ele criou uma nova geração. Nós somos uma geração ponte. Conte-nos a ponte. Que a ponte é do analógico para o digital. Sim. Que é totalmente diferente. Era o orelhão, mudou para o celular. Ficha. Com ficha. Mudou para o celular. Eu sou dessa época. Isso. Somos, né? Somos, com nós orgulho. temos. Com orgulho. Com orgulho. Olha, veja só. A gente não pode dizer, na minha época, não adianta viver esse discurso. Até porque não era minha, era de todos, né? Isso. O que é que acontece? A gente sabe que tudo na vida, se é no trânsito, tem que ter regras, você tem que respeitar. Se é aqui, a gente tem que respeitar as regras, o horário. Tudo na vida tem regras. Essa lição tem que o seu filho aprender na sua casa, com você, mãe, com você, pai. Quando você tem medo, quando você não tem segurança de falar com teus filhos,
e de mostrar o que é limites, que na escola ele tem que respeitar o professor, que lá ele é autoridade sim, que se não gostar, veja outro momento para ver como proceder, mas que não pode enfrentar. Hoje é chocante o que tem acontecido com os jovens nas escolas, com os pais. Sinceramente, é muito preocupante. O que é que eu te digo? Enfrente seus filhos, converse, mantenha diálogo, arrume tempo, pouco tempo que você tem, saiba que não tem como a gente imaginar que o meu filho, que o seu filho, que o filho da Poliana vai conversar tudo com a mãe. Não vai. Não vai porque ele não se sente confortável, às vezes tem uma certa vergonha, medo, o julgamento. É por isso que hoje os profissionais da psicologia estão sendo procurados, porque eles sabem que ali é uma escuta sem julgamento. A gente não fica nem do lado do pai, nem da mãe, nem do jovem. A gente faz refletir, isso vai levar você para onde? Esse teu comportamento vai causar... Será que não vai causar sofrimento para você e para a sua família? É isso que você quer? É diferente, às vezes, de um pai e uma mãe falando. Então, tente conversar com seus filhos, com seus jovens, com seus adolescentes. Caso você não consiga, busque alguém de tua confiança. E se não conseguir resolver certas coisas, procura ajuda profissional. Até porque eu vou lhe dizer quando fazer isso. Quando procurar? Quando o jovem se isolar, quando ele perder o interesse de estudar, quando ele começar a desrespeitar as regras que antes obedecia, ele não quer sair. Quando ele mudar de comportamento. Quando ele mudar o comportamento, isso são sinais que precisa algo estar acontecendo. Não é normal. Tem pessoas, eu recebi, Poliana, já jovens, que deixaram de estudar, que deixaram de trabalhar e ficaram em casa, no videogame, nos jogos, e os pais chegaram para mim e dizer, eu não sei o que fazer, chorando literalmente. E aí a gente chega tentando ajudar e não é fácil. Então nós não podemos deixar a coisa chegar num ponto tão difícil, claro que nunca é tarde. Mas quanto mais cedo nós detectarmos esses sinais e sintomas, melhor será para reverter. Porque quanto mais cedo a gente cuida das coisas que não estão corretas, a gente vai ter menos dor para consertar. O que não pode é ignorar que está tudo bem, e que é assim mesmo, e que é problema dele, e que a culpa não é minha. E não é culpa. Você se ocupou naquele momento vendo outra coisa, se distraiu, volta para cá e segue daqui em diante. Nunca é tarde para reconhecermos que nós todos O Zé todo dia pode melhorar. A Poliana todo dia, todos nós podemos. Você também. O que é que hoje você fez que não deveria ter feito da maneira que fez? Então, amanhã eu vou errar diferente. Eu não vou cometer o mesmo erro. É por isso que aquele exemplo do casal que 5 vezes saiu e voltou, saiu e voltou, se é certo ou errado, você considera, você que está aí, que um casal desse, por exemplo, vai ser feliz? O que é a felicidade? É o respeito, a confiança, o viver bem. Como viver bem com esse vai e vem? Isso. Então, tudo tem que ter limites. E tudo na vida, gente, inclusive a nossa existência, tem começo, meio e fim. Muitas vezes as pessoas hoje adoecem porque elas têm dificuldades de terminar um relacionamento. E tudo na vida tem começo, meio e fim. Às vezes, o ideal é terminar. Então, baseado nisso aí que você acabou de falar aí, qual conselho você daria para algumas pessoas, homens e mulheres, né, que está nesse período aí de terminar um relacionamento ou de começar, que está com o juiz assim, sendo jogado de um lado para outro, igual a pitomba na boca de banguelo? Qual conselho que você daria para isso aí? A orientação que eu dou é que procurem uma ajuda profissional, porque esse vai e vem, isso não tem como viver uma vida saudável, realmente fica difícil. E a gente, como eu disse anteriormente, eu sempre sou defensora que todos os dias, a cada minuto, tudo passa tão rápido, tudo passa muito rápido. Então, procura um ponto de partida, vê se ainda vale a pena recomeçar. Às vezes você não consegue enxergar diante daquela situação de estresse, você está tão sem entender suas emoções,
tão confuso que a ajuda de um profissional neutro, imparcial, vai fazer você enxergar que essa xícara, ele não vai dizer faça isso ou aquilo, a gente não pode. A vida é sua, Zé. Quando você vai para mim, a gente vai dizer, você gosta dessa xícara preta? Você vai dizer, eu detesto o preto. Então, por que você está com ela? Por que você comprou a preta, se você gosta da branca? Vamos rever isso aí. Então, vai fazer enxergar que aquilo que você insiste, aquele lugar, aquela tua escolha, não vai trazer felicidade para você. E todos nós... É buscar melhorar 1% todo dia. Todo dia. E às vezes a gente só não consegue. É um ato de grandeza buscar ajuda. Como já diz minha comadre Tânia, busque melhorar 1% todo dia. Porque em 100 dias você vai estar 100%, não é assim? É verdade. Olha aí, não foi nem o Zeca Afonso que disse. Se você tem 15 anos, daqui a 15 anos, como é que você quer estar? Então, quais as escolhas que você está fazendo todos os dias para você estar melhor daqui a 15 anos? Perfeito. Quando eu tinha 15 anos, eu pensava nisso aí. Rapaz, daqui a 15 anos eu vou estar com 30. Não foi? Aí eu fiquei com 30 mesmo, graças a Deus. E hoje tenho 32. Muito bem. Para a gente concluir esse bate-papo incrível aqui com você, eu quero ouvir de você assim, como a sociedade pode contribuir para um ambiente corporativo mais acolhedor para as mulheres. Que a mulher, ela é mãe, né? Ela amamenta, ela tem uma série de questões femininas e eu gostaria de ouvir de você, assim, como é que as empresas, a sociedade pode acolher melhor as mulheres nas suas estruturas? Eu penso que acolher melhor as mulheres, acolher melhor as pessoas é respeitar. É respeitar a cada momento. Nós, por exemplo, temos uma questão muito que dá outro podcast, as mães atípicas, por exemplo. Sim. São pessoas que têm situações, condições e realidades que precisam ter um olhar diferente e acolhedor. Não julgue a mulher pelo aquele comportamento, não rotule. O que serve para a Poliana, muitas vezes, não vai servir para a Tânia. O que serve para a Tânia não vai servir para você que está nos assistindo aí. Então, cada pessoa tem a sua necessidade, tem o seu olhar, tem o seu grau. O meu óculos não vai servir para a Poliana. O da Poliana não vai servir para mim. Então, respeite as diferenças, acolha. Vamos valorizar a mulher, mas sem sobrecarregar. A mulher não é essa guerreira. A mulher é um ser humano igual ao homem, que precisa andar lado a lado, que precisa o homem entender que ela não é perfeita, que não tem que cobrar tanto. Qual é o papel da mulher? O papel da mulher é o do homem. É de amar a família, é de respeitar o companheiro e ser respeitada. Qual é o papel do homem? A mesma coisa. Então, para mim, ser mulher, ser homem, é a gente ser a prova do que Deus quer da gente. Me diga uma coisa, minha comadre. Amor todos os dias, acolhimento e empatia. Como é que a mulher fica equilibrada hoje em dia? Eu tenho que acompanhar o mesmo ritmo de fala dela. Como é que a mulher fica equilibrada hoje em dia, num trabalho, no meio de tanta confusão? Porque é tanta confusão, é perseguição fora, é dentro, é de banda, é de cima, é de lado. Muita cobrança, muita pressão. O que mais tem é cobrança, né? E pressão. A mulher vive sob pressão, é por isso que a mulher como ela se controlar no meio de tanta confusão para não dar um cacete em ninguém? Olha só, você disse uma coisa, Erasmo Carlos falava, foi Erasmo? Sexo frágil, né? Sexo frágil. Mas era uma mentira absurda. Olha só. Como ele dizia, né? A mulher é ser humano. Então, essa coisa de dizer que é forte, que é um ser extraterrestre e tudo suporta essas pressões gerais, até que ponto isso é verdadeiro? Então, o que é que acontece? Só tem uma saída para nós mulheres, nós homens: o respeito, o cuidado diário, o dormir bem, o se alimentar bem, o não querer ir para a rede social, dar uma olhada naquele modelo da roupa que a Poliana está vestindo. Para dizer que é para relaxar. Aí amanhã comprar sem nem poder. O meu cartão está estourado, mas eu vou comprar
Eu ouvi hoje, assim, a gente todos os dias faz atendimentos que a gente vê as pessoas comprarem o que não pode porque a colega comprou. Né? Eu vou viajar para Maceió porque a Poliana viajou para Maceió sem eu poder ir. Isso adoece. Então, a gente já tem as pressões normais do dia a dia, Poliana. Fora isso, a gente ainda quer seguir um modelo que a gente não pode, que não é compatível com a gente. Escolhas não assertivas se perdem. E para a mulher não se perder nessas pressões gerais de ser modelo, de estar bem, de ser boa mãe, de ser boa esposa, de ser a extraterrestre, só tem um jeito: cuidar mais dela. E o lado espiritual. Quando você tem, eu respeito todas as crenças e religiões, mas eu fico pensando, quando você tem realmente fé, você respeita o outro. Você dá um desconto quando o outro te pressionar de maneira negativa, Zé, para não revidar o grito, tá? Então, o autocuidado, você começa a enxergar o outro. Você chega naquele ambiente, o outro não está bem, ele grita com você, você consegue sair sem revidar aquilo. E sai bem. Mas por que você saiu bem? Porque você está se cuidando. Mas se você não se cuida, a mulher que está aí nos vendo, se você não se cuida, você chega naquele outro ambiente, muita pressão, então vai ficar os dois no mesmo nível de estresse. Cuide de você, cuide da sua saúde. Eu sempre costumo dizer no meu Instagram, psicóloga Tânia Lopes, @psicóloga Tânia Lopes, vai lá e segue. Tira um tempinho para chamar de seu. Cuide de você, que com certeza vai enfrentar essas situações muito melhor. Muito bem. Excelente. Tânia, para a gente finalizar, eu quero agradecer, nós queremos, eu e meu compadre de bancada. Foi uma satisfação incomensurável receber você aqui, viu? Sim, de verdade. Isso. Gratidão. Aprendemos muito. Inclusive a falar. É recíproco. Gratidão pela sua contribuição, né, para nós e para todos que nos assistem. Nós queremos que você use o microfone para fazer suas considerações finais, que mensagem você quer deixar para as pessoas. Mas antes disso, eu quero agradecer o apoio da JC Doces nesse episódio Polianos da Caipira, com a convidada Tânia Lopes, falando sobre comportamento humano, falando sobre mulher, sobre emoção e trazendo aí contribuições relevantes. Então, JC Doces, uma doces oportunidades. Doces oportunidades. Para você, a família e os amigos. Sim. É para vovó, para o vovô, para a mamãe e para a titia. Para todo mundo, né, Zé? Tânia, por favor, suas considerações finais. Dizer que foi uma satisfação estar com vocês, dizer que eu vou continuar como vocês, acompanhando sempre essa comunicação assertiva, porque quando a gente faz escolhas de assistir bons conteúdos, como eu e você fazemos em assistir aqui, o Zé Caipira e a Poliana, trazendo sempre convidados com a missão de passar boas informações, é importante, já é cuidar da mente. Dizer que é uma satisfação, eu quero agradecer, dizer que esse espaço aqui do KiCast é um espaço que eu me sinto em casa. Confesso que eu estava ansiosa, aquela ansiedade normal, boa, de fazer esse bate-papo com essa Poliana, que é uma potência na comunicação, com o Zé Caipira, que para vocês, eu estava dizendo aqui quando eu cheguei, foi um susto. Ele é muito simpático. Pensei que achou muito feio. Ele é muito simpático, jovem, um espírito assim que deixa a gente mais leve. Faça. Isso é importante, Zé. A gente tem que tratar a vida assim com leveza, nem tudo com muita seriedade, porque é o equilíbrio. Sim. Se a gente só for ficar sempre leve, não dá certo, sempre pesado, não dá certo. Então, o equilíbrio, a mensagem que eu quero deixar é que você que está aí, diariamente faça escolha por você. Seja a sua prioridade. Quando você se cuida diariamente, fazendo boas escolhas, você mulher, você homem, porque homem e mulher, nós somos essenciais. Não vivemos um sem o outro. Nós nos complementamos. Então, quando a mulher cuida dela, ela está cuidando do companheiro. Quando o companheiro cuida da mulher, ele está cuidando da família. E é isso que a sociedade que a gente precisa. A mensagem é de amor. A mensagem é de acolhimento diário. A mensagem é que todos os dias a gente literalmente se coloque no lugar do outro, respeitando, muitas vezes, o outro em todos os aspectos. Foi um prazer.
E quem sabe nos vemos em outro episódio. Verdade. Mas eu ainda vou pedir uma coisa, posso? Pida, que peça de carro. Continue seguindo aqui, Poliana e Zé Caipira e psicóloga Tânia Lopes. Foi um prazer. Mães, vocês que são mães, o meu abraço, o meu carinho. Vocês, mulheres, o nosso carinho é redobrado. E a vocês, homens, continue cuidando de vocês e da gente. E vocês, mãe? Sim. Você que está aí nos assistindo, já se inscreveu? Gente, pelo amor de Jesus, vá lá, gente, se inscreva, aperta aquele sininho, toda vez que tiver uma novidade, aí o YouTube vai lhe comunicar. Olha, a Tânia esteve lá. Vamos seguir, gente. Né, Poliana? Vamos lá, turma, prestigia. E mais uma vez queremos agradecer, né, pela sua audiência, pelo seu tempo. Estamos felizes. Pela todos sua nós paciência. aqui. Pela sua paciência. Uhum. Gratidão. Vai lá e Verdade. prestigia. Um abraço. Tchau.